Olá, meu nome é Isadora Matos e esse é o Vale Lutar, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre morte, morrer e luto, temas que ainda são considerados tão tabus em nossa sociedade. Nosso papo será sempre de forma simples, buscando trazer informações e boas reflexões para o seu final de semana. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pegue uma xícara de café ou de chá, separa o lencinho e vamos conversar. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um episódio do Vale Lutar. Hoje, o nosso segundo episódio da série sobre feminicídio e luto, vamos falar um pouco mais dos desafios enfrentados no processo de luto pelo feminicídio. O feminicídio em geral, ele é um crime facilmente julgado devido às provas mais explícitas e também aos flagrantes, mas ainda é muito difícil de ser prevenido. E esse é um grande desafio no enfrentamento da sociedade em relação a esse crime contra a mulher. Um dado interessante que vai de encontro com essa afirmação é que de cada 10 mortes de mulheres, ao menos 9 não tinham registro de denúncia e também de medida protetiva. Isso muitas das vezes é desestimulado, inclusive, pelos próprios atendentes e funcionários desses lugares que deveriam acolher e incentivar essa mulher à denúncia e fazem esse movimento contrário. Se você ouviu o episódio anterior, você deve ter ouvido o fato que eu contei para vocês de um acompanhamento que eu fiz ali com uma conhecida ao longo de uma denúncia e que ela foi completamente desestimulada a fazer essa denúncia, ela foi incentivada a voltar em um outro momento porque não tinha sofrido uma violência física e porque não era considerado algo tão urgente. Quando mulheres são desestimuladas a seguir com essa denúncia, o risco que elas correm se torna ainda maior sem essa proteção, sem essa barreira que visa, de alguma forma, distanciar e evitar esse crime. Aliás, essa mulher ela já está passando por outros crimes, de importunação, de perseguição, que muitas das vezes ainda não são considerados tão sérios a ponto de algo ser feito legalmente, infelizmente. E diante disso, então, muitas mulheres acabam perdendo a sua vida e deixando aí um impacto gigantesco na vida dos sobreviventes, na vida dos seus familiares, dos seus filhos que passam por esse luto, que passam além da perda de uma mãe, muitas das vezes também a perda de um pai, quando é o pai que comete esse crime, em relação à prisão dessa pessoa, desse ideal de família que esse adolescente, que essa criança acaba também perdendo nesse processo. Então, o impacto para quem vive um luto pelo feminicídio, ele vai muito além da perda, que já é algo gigantesco, que já é algo inestimável aí na vida de uma pessoa. Ele se arrasta, também pela justiça, pelos prejuízos financeiros que essa família passa e, como no caso aí dos filhos que ficam órfãos, que necessitam, de ir ser cuidado por outros familiares e o que soma nas despesas dessa casa e muitas vezes dificulta esse processo aí da vida. Se eu não me engano, em 2023 foi sancionada uma lei que visa garantir um benefício para órfãos vítimas de feminicídio, para órfãos de mulheres vítimas de feminicídio. E existem até alguns critérios, se eu não me engano também, em que a renda per capita da casa não pode ultrapassar aproximadamente R$330. Ainda assim, com um benefício que é extremamente importante para a gente visar reduzir esses prejuízos, esse impacto, olha só o quanto também que essa pessoa enfrenta, Apenas recentemente nós vamos ter
esse direito em 2023, como eu disse. E há quanto tempo, né, as mulheres não são vítimas dessa sociedade? O luto, então, pelo feminicídio, ele é marcado pela violência. Essa violência, ela se torna ali presente na vida desse filho, dessa filha, desse sobrevivente ao suicídio, e que é um grande fator de risco, né? Uma possível complicação para esse processo de luto. Diferentemente de você perder alguém por um adoecimento ou por algo que se considere mais natural numa jornada de vida, o luto por um assassinato, ele arranca a pessoa da sua vida, né? Ele rouba, essa vida ela é interrompida quando ela poderia ainda continuar a existir. Então, verdadeiramente, esse senso, essa percepção da injustiça, ela vai acontecer nesses casos. E além disso, além desse prejuízo no financeiro, nessa vida, nessas relações que essa pessoa vai precisar ressignificar com o pai, no caso quando esse pai é o criminoso, o agressor, com a mãe, nessa relação materna também, que vai precisar ser reorganizada ao longo do processo de luto. Também temos aí as repercussões nas esferas emocional, nas esferas cognitivas, sociais. Então, estes órfãos, que muitas das vezes são essas crianças e adolescentes, elas vão precisar lidar com a morte da mãe, com a prisão do próprio pai, né, com essa ideia, né, essa família idealizada que ficou perdida, além do trauma que envolve a perda. E como sugestão aí do episódio de hoje, eu trouxe o documentário Feminicídio, Minha Liberdade é Minha Mãe, para você poder assistir, refletir sobre o assunto, repensar nas possibilidades de, enquanto sociedade, nós transformarmos esses lutos em luta, em memória dessa mulher, em direitos, em garantias e formas de cada vez mais nós podermos evitar que o feminicídio se concretize. Afinal, muitas das vezes existem sinais de que esse crime pode acontecer. Agressões físicas, verbais, psicológicas, perseguição, né, a não aceitação aí de um fim de relacionamento e até outras questões que perpassam o racismo, a intolerância religiosa, tudo isso ligado também a essa questão do feminino, da mulher. Espero que você esteja gostando desses episódios desse mês, apesar desse assunto extremamente desafiador de falar e complexo, né? E que você divida aí com a gente o que você pensa sobre esse assunto, as suas indicações talvez também de leitura, de vídeo, para que cada dia mais essa informação chegue a pessoas e nós possamos ter recursos para lidar, para lutar contra esse grande mal aí que ainda assola a vida de muitas famílias e de muitas mulheres. Forte abraço, espero você no próximo sábado. Podcast Vale Lutar. Aqui, morte, morrer e luto são assuntos naturais.